Durante a sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal, houve uma altercação entre os ministros. O ministro Luiz Roberto Barroso dizia que a posição do ministro Alexandre de Moraes mostrava uma crença de que dinheiro público é dinheiro de ninguém. E acrescentou: essa crença de que dinheiro público é dinheiro de ninguém é que atrasa o país. O presidente da corte, Toffoli, interrompeu o ministro, elevando a voz e dizendo que ninguém ali acredita no que ele disse. Elevando ainda mais a voz, disse ao ministro: Vossa Excelência, respeite os colegas. A intervenção de Toffoli fez o ministro Barroso reagir, dizendo: Vossa Excelência está sendo deselegante com um colega que é respeitoso com todo mundo. Assista. Qual as sanções previstas pela lei? O Supremo, então, que declara inconstitucional a lei. Agora, não pode substituir a lei por uma resolução por melhor que seja, do Tribunal Superior Eleitoral. Insisto, como disse de início, não me parece que essa alteração cronológica, desde o início até 2019, pelo Congresso Nacional, tenha sido a melhor opção. Mas não é uma opção ilegítima. Alexandre, essa crença de que dinheiro público é dinheiro de ninguém é que atrasa o país. Não, essa crença de que o Supremo Tribunal Federal pode fazer o que bem entender, desrespeitando a legislação, também atrasa o país. Mas a Constituição diz expressamente que também, o dever de prestar também contas atrasa. Não preste, não acontece nada. Ninguém aqui nesse tribunal... Ninguém aqui nesse tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, acredita nisso. Então, por isso estou manifestando a minha posição. Sim, eu acho que dinheiro público tem que ter contas prestadas. Sim, mas isso é o que todos nós pensamos. Bom, então, mas não é o que está acontecendo. Vossa Excelência, respeite os colegas que estão votando. Perdão, eu sempre respeito os colegas. Eu estou emitindo a minha opinião. Vossa Excelência está sendo deselegante com um colega que é respeitoso com todo mundo. Eu apenas disse que a Constituição impõe o dever de prestação de contas. Então, e, portanto, acho que se é um dever, tem que ter uma consequência. Exatamente isso, Luiz Roberto. Só que a diferença nossa de pensamento é um dever, e iniciei dizendo isso, a premissa inicial é exatamente a obrigação constitucional de prestação de contas, nos termos da lei, a lei estabelece a consequência. Agora, Vossa Excelência acha que, além da lei, Vossa Excelência pode estabelecer livremente a consequência. Eu entendo que nós devemos respeitar a lei ou declará-la inconstitucional. Oportunidade para negociar débitos tributários. O presidente Jair Bolsonaro assina hoje a medida provisória do contribuinte legal. Vamos então conversar com a repórter Luana Karen. Ela está no Palácio do Planalto e traz os detalhes para a gente. Bom dia, Luana. Olá, Renata. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. A medida provisória possibilita que contribuintes e União negociem os débitos tributários. A MP permite que o contribuinte possa negociar diretamente com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional prazos maiores para o pagamento dos débitos ou descontos nos juros e acréscimos. A cerimônia para a assinatura da CMP está prevista para começar daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã. Durante o dia, o presidente Jair Bolsonaro tem também uma série de reuniões aqui no Palácio do Planalto. Entre essas reuniões está uma com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o ministro da Cidadania, Osmar Terra. À tarde, Bolsonaro participa de uma outra cerimônia, essa para oficializar o documento de identificação do oficial de reserva. Bom, vamos agora falar do 13º salário para quem recebe o Bolsa Família. O presidente Bolsonaro assinou a medida provisória que garante o benefício já para agora, no mês de dezembro. Mais de 13 milhões de famílias brasileiras vão receber a 13ª parcela do programa Bolsa Família este ano. A parcela será paga no mês de dezembro e terá o mesmo valor do benefício. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que garante o valor extra. 13º assinado agora, no meu entender, uma grande conquista dessas pessoas que tanto necessitam e ficaram esquecidas por muito tempo. Bolsonaro já havia adiantado a medida no início do governo. O Ministério da Cidadania terá um aumento de 2,58 bilhões de reais no orçamento para garantir o pagamento do 13º.
é como uma travessia de um deserto. Não se pode deixar ninguém para trás até chegar na Terra Prometida, né? Que é do desenvolvimento maior, do pleno emprego, né? Que é o objetivo que nós temos. Além do 13º do Bolsa Família, o governo anunciou a liberação de recursos para as obras da Irmã Dulce. Canonizada no último domingo pelo Vaticano, a Santa Dulce dedicou a vida a cuidar dos mais pobres e morreu em 1992. Hoje, as obras sociais Irmã Dulce contabilizam mais de 2 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano e dispõe de 954 leitos em 5 hospitais. O Ministério da Saúde vai doar 18 milhões de reais ao Hospital Santo Antônio, em Salvador, na Bahia, coração das obras sociais Irmã Dulce. Essa é mais uma obra filantrópica que inspira inúmeras obras e que precisam de mais recursos, que nós estamos trabalhando no orçamento desse ano, junto com a Câmara, junto com o Senado, para termos melhores recursos para alocar nos tetos de média e alta complexidade. E atenção, estudantes, serão divulgados hoje os locais das provas do Enem. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Tiago. Oi, Renata, bom dia. Os locais de prova e o cartão de confirmação já estão disponíveis no site enem.inep.gov.br/participante. As provas vão acontecer nos dias 3 e 10 de novembro, em mais de 1.700 municípios. Mais de 5 milhões de pessoas estão inscritas para o Enem. As mulheres são a maioria dos participantes. Elas são quase 60% dos inscritos. A maior parte das pessoas também é negra. Mais de 46% se autodeclararam pardos e quase 13% negros. A região sudeste registrou o maior número de inscrições, cerca de 35% dos candidatos ao exame. Em seguida vem o nordeste com 34% e o norte com 12% dos participantes. O INEP informou que as provas já estão impressas e estão prontas para distribuição. E quem está se preparando para a redação do Enem pode conferir no site do exame uma cartilha com dicas de como fazer um bom texto e quais os critérios de avaliação. Veja na reportagem de Cleide Lopes. Em formato digital, a cartilha traz dicas de como estruturar o texto, explicações sobre a correção e os critérios usados na distribuição dos pontos. Traz também exemplos de redações que obtiveram a pontuação máxima nas edições anteriores, com comentários. É um tripé, é um projeto de texto bem delineado, ele precisa ter várias leituras sobre muitos assuntos da atualidade e ele precisa treinar muito, porque quem não escreve não tem prática de desenvolver seu pensamento, de expressar toda a sua capacidade de leitura dentro desse texto. A professora Charlene tem 2 alunas que tiraram nota máxima no Enem. Uma delas, a Natália, passou para a medicina, teve sua redação analisada e publicada no manual deste ano. No dia que saiu a redação, a minha professora me mandou, falou: Natália, sua redação está na cartilha e tudo mais. E aí eu fiquei muito feliz, contei para minha mãe e tal, falei que tinha sido apenas 7 redações selecionadas, né, e a minha tinha sido uma delas. A redação do Enem vale 1/5 da prova e é a única matéria que o aluno tem chance de tirar 1000 pontos. Por outro lado, também é a única prova que pode eliminar candidatos. Maria Helena está se dedicando muito e por isso espera ir bem na edição do Enem deste ano. Acho que eu estou preparada, pretendo tirar uns 960, 1000 talvez, mas acho bem difícil. E para quem ainda está ansioso com a prova, a aluna nota 1000 dá as dicas para se dar bem na redação. Tentar fazer o máximo de redações que conseguir, tentar pesquisar vários temas que estão assim na atualidade, né? Pesquisar livros relacionados, tentar escrever sobre todos esses temas que estão mais em pauta e tentar ter uma bagagem de acompanhamento mesmo, alguém que corrija com você, que mostre seus erros e você conseguir reescrever essas redações que você fez para corrigir os seus erros. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, quer saber o que o brasileiro acha sobre o fim dos incentivos para quem produz a própria energia em casa. Foi aberta uma consulta pública para isso. Quem vai explicar tudo para a gente é Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A ANEEL quer saber se é válido dar incentivo para quem produz energia em casa. A regra atual prevê desconto na conta de luz para consumidores que possuem painéis solares ou outras formas de geração de energia em suas residências. É uma compensação pela energia gerada. Esse benefício incentivou o crescimento do setor nos últimos anos. Foi de praticamente zero em 2012 para mais de 1.300.000 quilowatts instalados. Iniciativas como essa de promoção de geração própria de energia e de preservação do meio ambiente seguem uma tendência mundial. Por outro lado, as distribuidoras alegam que os incentivos geram custo para as empresas e quem paga a conta são os consumidores comuns. A mudança, se for aprovada, passa a valer para os novos projetos a partir do ano que vem. E, em tese, isso poderia baratear a energia para o consumidor que não gera energia em casa. Fica a pergunta. De um lado, o preço da energia na conta de luz. Do outro, o caminho para práticas sustentáveis e o incentivo à energia limpa. Qual você escolhe? A resposta já pode ser dada no site da ANEEL até o dia 30 de novembro, no endereço aneel.gov.br. Renata. Obrigada pelas informações, Ricardo. Mais de 94 milhões de reais em multas foram aplicadas pela Operação Verde Brasil na Amazônia Legal. Desde o dia 24 de agosto, as Forças Armadas estão auxiliando na garantia da lei e da ordem ambiental na região. Exército, Marinha e Aeronáutica atuam em conjunto com agências civis e militares dos estados da região. No total, foram combatidos 1.800 focos de incêndio e apreendidos mais de 18 mil metros cúbicos de madeira ilegal e mais de 150 embarcações irregulares. 120 pessoas foram detidas. A Operação Verde Brasil continua até 24 de outubro. Depois de 45 anos da lei que criou o trabalho temporário, a modalidade foi agora regulamentada para dar mais segurança jurídica ao empregado e ao empregador. O decreto do Ministério da Economia deve trazer mais oportunidades de trabalho, especialmente em épocas como as de fim de ano. Fim de ano chegando e as expectativas sobre as vendas no comércio geram a necessidade de contratação de trabalho temporário. O que muita gente não sabe é que esse trabalhador só pode ser contratado a partir de uma empresa específica, que oferece o serviço de temporário e não diretamente pelo comerciante, por exemplo. Agora, um decreto do Ministério da Economia regulamentou essa forma de trabalho. A lei era de 1974 e precisava, muitas coisas aconteceram e precisava de uma modernização. Então, ela veio esclarecer alguns pontos que causavam problemas jurídicos, trouxe segurança jurídica não só para o trabalhador, quanto para as agências, quanto para os empregadores. O contrato temporário só pode ser firmado em duas situações: para substituir um trabalhador efetivo que teve de se afastar por conta de uma gravidez ou uma doença, e quando há aumento de demanda em épocas específicas, como no final de ano ou na Páscoa. O trabalhador temporário tem os mesmos direitos do trabalhador comum, como pagamento da Previdência Social e de férias proporcionais. O que diferencia é que o contrato de trabalho temporário pode durar no máximo 270 dias, o equivalente a 9 meses. O decreto diferencia o trabalho temporário do terceirizado, deixa claras as obrigações de cada parte no contrato e deve dar mais segurança jurídica ao empregador. Tudo isso deve se transformar em mais oportunidades de trabalho. O decreto vem para trazer segurança jurídica e compor, e acabar com as lacunas que essa lei, como você bem disse, que é uma lei antiga, tinha, e o objetivo dela é criar novas contratações, é fomentar o mercado, estimular esse tipo de contratação, que é muito bem-vindo, especialmente quando você tem um cenário de desemprego no Brasil. A nossa ideia é que isso fomente a economia, gere emprego, especialmente nessa época de Natal, de fim de ano aí, que nós temos muitas demandas extraordinárias de serviço. E o pagamento do abono salarial do PIS para os trabalhadores nascidos em outubro começa amanhã. Os valores variam de R$ 84 a R$ 998, de acordo com os dias trabalhados em 2018. Para saber se você tem direito ao benefício, basta acessar o site da Caixa ou pelo telefone no atendimento Caixa ao cidadão. E o Banco do Brasil também começa a pagar amanhã o PASEP para quem tem final de inscrição 3. Todos os detalhes estão no site do banco, na internet. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida.
Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.